Uma boa noite para quem nos acompanha nesta terça-feira, dia 11 de março. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça celebra 3 anos da Rede Equidade. Adriana Mesquita. O Conselho atendeu a 6 dos 7 requisitos relativos à diversidade, 21 dos 31 requisitos sobre gênero e 20 dos 31 sobre raça. Justiça determina que bloqueio de bens basta para interromper prescrição intercorrente. Justiça, nova audiência pública sobre Lei Geral de Direito Internacional Privado já tem data marcada. Breno Zonta. Na próxima segunda-feira, 17 de março, a Comissão de Elaboração do Anteprojeto da Lei Geral de Direito Internacional Privado promove uma nova audiência pública para debater a proposta de legislação. E ainda a STJ define que suspensão do processo e da prescrição por ausência do réu exige decisão judicial. Agora são 6 horas e 15 minutos. Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. Nos 3 anos da Rede Equidade, CNJ celebra resultados da adesão ao modelo de inclusão da diversidade e da equidade. As informações com a repórter Adriana Mesquita. A Rede Equidade completa 3 anos de fundação neste 11 de março, com a missão de continuar fortalecendo as ações conjuntas com foco em diversidade, equidade e inclusão na gestão pública. Na data comemorativa, o CNJ divulgou os resultados do primeiro ano de aplicação do modelo de inclusão da diversidade e equidade. Nesse período, o Conselho atendeu a 6 dos 7 requisitos relativos à diversidade, 21 dos 31 requisitos sobre gênero e 20 dos 31 sobre raça. O modelo de inclusão é dividido em 3 eixos: diversidade, gênero e raça. A proposta foi aplicada no CNJ em meados de 2023 e a análise dos dados ocorreu em 2024. De acordo com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, vinculado ao Fórum da Diversidade, Marcel Correia, o modelo permite identificar os avanços, assim como as áreas que ainda precisam ser fortalecidas. Além do CNJ, a Rede Equidade reúne esforços de mais 34 instituições comprometidas com a diversidade, a equidade e a inclusão na gestão pública. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. Tomou posse hoje no Conselho Nacional de Justiça o advogado Rodrigo Badaró, indicado ao cargo de conselheiro pelo Senado Federal. Ele cumprirá mandato no biênio 2025-2027. Durante a 3ª sessão ordinária de 2025, sessão que formalizou a posse, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, realçou a trajetória profissional de Badaró, que já atuou em mais de 3.000 causas nas mais diversas áreas e disse que o grande beneficiário pelo novo conselheiro é o CNJ. Vamos ouvir. É uma figura extremamente fidalga e querida na comunidade jurídica e estamos seguros, Rodrigo, que o Conselho Nacional de Justiça se beneficiará da sua integridade, do seu talento e da qualidade do trabalho que irá nos prestar. Já empossado, Badaró agradeceu pela indicação para assumir a nova função pública. A responsabilidade é imensa e a honra maior ainda. Tendo a tecnologia como grande aliada, mas não a única, nunca deveremos preterir a ampla defesa, a transparência, o contraditório, o respeito à cidadania e às prerrogativas dos políticos, dos advogados, dos juízes, do MP. Em especial, devemos atender o clamor da sociedade por justiça, no sentido lato da belíssima palavra. Rodrigo Badaró é o atual presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e coordenador do Observatório Nacional de Cibersegurança e Inteligência Artificial e Proteção de Dados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele também ocupa o cargo de ouvidor-geral adjunto na OAB Nacional. Com ampla experiência, é graduado em Direito, possui especialização em Direito Econômico e das Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito Econômico pelo Instituto Brasiliense de Direito Público.
Agora são 6h18. Lei Geral de Direito Internacional Privado tem audiência marcada já para este mês. Confira agora com o repórter Breno Zonta. Na próxima segunda-feira, 17 de março, a Comissão de Elaboração do Anteprojeto da Lei Geral de Direito Internacional Privado promove uma nova audiência pública para debater a proposta de legislação. O encontro, organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acontece a partir das 10 horas da manhã por formato virtual. A Comissão de Elaboração do Anteprojeto da Lei Geral de Direito Internacional Privado é integrada pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, Moura Ribeiro e Paulo Sérgio Domingues. O grupo também conta com outros magistrados, professores, advogados, membros do Poder Executivo e representantes de setores econômicos. A primeira audiência pública sobre o anteprojeto aconteceu no último mês de fevereiro na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. Os debates reforçaram a importância do Brasil ter sua legislação atualizada para enfrentar os novos desafios globais, além da necessidade de investir em desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. Para participar dessa nova audiência, basta fazer sua inscrição enviando um e-mail para rodrigo.portela, portela com 2 L's, @presidencia.gov.br. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. No próximo bloco, suspensão do processo e da prescrição por ausência do réu exige decisão judicial. E ainda, STJ define que bloqueio de bens basta para interromper prescrição intercorrente. Agora são 6h20, voltamos já. Radar da Justiça. STJ determina que suspensão do processo e da prescrição por ausência do réu exige decisão judicial. Os detalhes da decisão você confere agora com a repórter Vitória Famer. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a suspensão do processo e do prazo prescricional quando o réu não comparece nem constitui advogado não são medidas automáticas, exigindo, portanto, decisão judicial. Segundo o colegiado, para haver a suspensão do processo, é imprescindível que o magistrado profira decisão expressa, em conformidade com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Com esse entendimento, a turma negou provimento a um recurso do Ministério Público Federal e manteve a decisão que concedeu habeas corpus a um homem condenado a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado. A defesa alegou que a suspensão do processo e do prazo prescricional não são automáticas, pois exigem decisão judicial, e como não houve tal pronunciamento no caso dos autos, a prescrição do crime teria se consumado. No STJ, o ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca concedeu o habeas corpus em decisão monocrática, mas o Ministério Público Federal recorreu ao colegiado, alegando que a suspensão do prazo ocorreria automaticamente por força de lei, sem necessidade de decisão judicial. Em seu voto, o ministro destacou que a suspensão do prazo prescricional, assim como a do processo, só ocorre por decisão do magistrado. Conforme o relator, seguindo o princípio do paralelismo das formas, a retomada da contagem da prescrição também exige decisão judicial que restabeleça o curso do processo, apontando que, conforme entendimento doutrinário sobre o artigo 366 do Código de Processo Penal, a suspensão tem início com a decisão do juiz que a determina e só se encerra com o comparecimento do réu ou de seu procurador, sendo imprescindível nova decisão judicial para sustar o feito. Da agência Rádio Web, Vitória Famer. Ainda, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o bloqueio de bens já basta para interromper prescrição intercorrente. O repórter Breno Zonta está de volta e traz as informações. A 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que, em processos de execução fiscal, o prazo da prescrição intercorrente é interrompido quando a Justiça determina o bloqueio de bens e não apenas quando ocorre efetivamente a penhora. Para o tribunal, qual seja o tipo de constrição, bloqueio, penhora ou qualquer outro, basta para interromper a prescrição que a Fazenda Pública consiga encontrar bens do devedor. No julgamento, a Corte também reafirmou que a citação por correio com aviso de recebimento não precisa ser feita pessoalmente, basta entregá-la no endereço do devedor. Na origem do caso, foi ajuizada uma execução fiscal para a cobrança de um débito tributário municipal.
A exceção de pré-executividade, apresentada pelo contribuinte, foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau, e o Tribunal Estadual manteve a decisão, alegando que o simples bloqueio de bens interrompeu o prazo da prescrição intercorrente, e a citação enviada pelo correio com aviso de recebimento assinado por terceiro foi válida. O relator, ministro Francisco Falcão, lembrou o entendimento de que para o prazo prescricional ser interrompido, é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública para localizar os bens do devedor sejam positivos, independentemente da modalidade de constrição judicial adotada. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. E entre os dias 31 de março e 1º de abril, o Superior Tribunal de Justiça vai sediar o primeiro Simpósio Internacional de Inovação em Bibliotecas. O evento terá enfoque em inovação e inteligência artificial. O simpósio é uma iniciativa para promover o desenvolvimento das bibliotecas brasileiras, a integração com as tendências mundiais. Nos 2 dias de evento, palestrantes, convidados e ministros do STJ vão participar de painéis sobre essa temática. O público-alvo são servidores públicos, bibliotecários, gestores de bibliotecas e profissionais interessados nos temas abordados. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site educa.enfam.jus.br. Repetindo, educa.enfam.jus.br. Agora são 6 horas e 25 minutos e no próximo bloco um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Juizados de Maceió pautam quase 300 audiências para mutirão da Justiça pela Paz em Casa. Cristina Mar. O primeiro e o segundo juizados de violência doméstica e familiar de Maceió pautaram 280 audiências, 140 cada um, para a Semana da Justiça pela Paz em Casa. O mutirão segue até sexta-feira com julgamento de casos que envolvem violência contra a mulher. A ação é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais de justiça estaduais para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Judiciário do Maranhão reativa Conselho Social para acompanhar a execução penal. Destaque de Mércia Lívia. Já está em funcionamento o Conselho da Comunidade de Araioses, que foi reconstituído e reinstalado, respondendo pela primeira vara para acompanhar a execução penal e zelar pelo direito das pessoas presas. A Lei de Execução Penal dispõe que o Estado deve recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança e que em cada comarca deve haver um conselho da comunidade. Semana Nacional da Regularização Tributária incentiva a solução de litígios em São Paulo. Destaque de Cid Marcos. O Tribunal de Justiça de São Paulo participa de 17 a 21 de março da segunda Semana Nacional da Regularização Tributária, promovida em todo o país pelo Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de estimular o uso dos meios consensuais para a solução de litígios na matéria. Por isso, o TJSP solicita aos magistrados que concentrem esforços na realização de parcerias institucionais que viabilizem a realização de acordos e condições diferenciadas para pagamentos de dívidas. Justiça do Acre defere pedido para que idoso de 85 anos tenha certidão de nascimento. Sandra Pedrosa. O Poder Judiciário do Acre, em atendimento no município de Santa Rosa do Purus, recebeu da Defensoria Pública do Estado do Acre uma ação de registro de nascimento tardio para um idoso de 85 anos. A solicitação foi motivada pela situação de extrema vulnerabilidade em que o idoso estava após ser encontrado em estado precário de saúde, perdido na mata fechada, ferido e sem alimentação. O idoso esteve no atendimento acompanhado do sobrinho que, além de solicitar o registro de nascimento tardio, também pediu a interdição em favor do tio. Agora são 6 horas e 30 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.